Glória a Deus. Pastor Jorge vai trazer uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Irmãos, o que me deixou muito feliz lá em Curitiba é quando a Ângela me apresentava. Ela falava: meu marido, há 2 semanas ele aposentou. Aí eu escutava lá no meio do povo: tão jovem. Aí eu ficava muito feliz. Mas nós nunca aposentamos, né? Nós agora estamos aí trabalhando mais ainda na obra de Deus, em prol da família. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus 24, 10. 24, 10. Mateus 24, versículo 10. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O amor se esfriará. Quando nós olhamos para a família, irmãos, nós vamos verificar que o que tem destruído famílias, o que tem causado doenças em famílias, doenças que, com diagnóstico de morte espiritual, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, é a falta de amor, é o esfriar do amor. Pastor, como assim? Em todos os sentidos. A gente consegue ver que a família deixou de ser prioridade. A família deixou de ser prioridade para nós pais. Nós nos preocupamos muitas vezes mais com a nossa empresa, mais com os nossos negócios, mais com as nossas coisas do que com a família. E como sempre eu e minha esposa ministramos, existe uma prioridade: Deus, acima de todas as coisas. E amar a Deus é amar ao próximo. E amar ao próximo é eu amar a Ângela. Amar ao próximo é ela me amar. Amar ao próximo é nós amarmos os nossos filhos. Mas muito além disso, eu amar a todos. Eu amar o meu semelhante. Eu amar aquele que muitas vezes me critica. Eu amar aquele que muitas vezes não quer que eu chegue em determinado local. Mas eu preciso praticar o amor. Sem amor, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, que sem amor nada adianta. Sem amor não adianta eu pregar. Sem amor não adianta eu louvar. Sem amor não adianta eu dar cestas básicas. Sem amor nada adianta. A palavra diz que é como um sino. E o sino, quando eu era... Fala, agora você ficou velho, hein? Quando eu estava na escola ainda era sininho. Tocava um sininho para a gente correr para ir para a sala de aula. E quando nós somos crianças, nós queremos ficar no recreio. Não queremos ir para a sala de aula. Mas o sino nos chamava. E o sino chama atenção. E muitas vezes estamos, como a palavra diz, um sino. Mas o sino não traz melodia. O sino não agrada. O sino era para chamar os monges. O sino é para chamar as crianças para a sala de aula. E a gente vai, mas vai sem amor. Muitas vezes sem amor. E tudo que nós fizermos, irmãos, nós precisamos ter amor. Precisamos fazer com muito amor. Então o versículo que eu coloco hoje é que nós precisamos de amor. É este versículo. Pastor, o mundo vai acabar, não sei quando que vai ser o fim, mas eu sei que acontecerá. E eu sei que nós precisamos estar preparados. Todos nós precisamos nos preparar. Em Mateus 10:8 diz: curai os enfermos e ressuscitai os mortos. Curai os enfermos. Eu vou ser um pouquinho rápido, nós temos 30 minutos. Curai os enfermos e ressuscitai os mortos. Muitas vezes, as nossas famílias estão conectadas no Face, conectadas, outros até um pouquinho mais atrasados no Orkut, mas estão conectados em tantas coisas. E quando nós estamos conectados, não estou falando que não pode, eu mesmo todo dia atualizo. É ótimo para quem sabe usar.
as ferramentas que a internet nos entrega, mas existem muitos casais, a maioria dos casais que eu e minha esposa está atendendo, é a falta de amor, a falta do abraço, a falta do carinho, a falta do perdão. Estão conectados. Pastor, literalmente, é Face, é outras coisas, tirado a atenção, não tem tempo para os filhos, mas tem tempo para o Face. Não tem tempo para a esposa, mas tem tempo para o Face. Não tem tempo para a igreja, mas tem tempo para as redes sociais. Muitos casais estão sendo atendidos neste fator. Estão morrendo, estão conectados, mas desconectados da família. Desconectou de tudo para conectar as redes. E nós não podemos deixar que a morte entre na nossa casa, que a morte esteja matando os nossos filhos, que a morte esteja levando a nossa alegria, que a morte esteja levando o nosso amor, que a morte esteja levando o nosso carinho, que a morte esteja levando a mesa onde jantávamos junto, que a morte esteja levando a mesa onde nós almoçávamos juntos. Porque a morte, ela está aí, e a morte é para todos. Todos nós chegaremos. E é a morte física, a morte espiritual, mas nós vamos atentar aqui na morte espiritual, nesta morte que tem atentado os nossos lares, entrado pela porta da sala e acabado com as nossas casas. Jesus ressuscitou muitas pessoas. A palavra de Deus não há narrativas, de repente de muitos, mas nós sabemos que os que estão sendo narrados na palavra são aqueles para dar testemunho de que muitas outras obras maravilhosas foram feitas. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. E com certeza, muitos outros foram ressuscitados. E este mesmo Jesus, ele está batendo a porta da nossa casa para restaurar o nosso lar, para trazer vida no que está morto. Qual das suas áreas se encontra morta? Você olha e diz: está morto, não tem mais jeito. Porque quando nós falamos que não tem mais jeito é porque está morto, mas para o Senhor tem jeito. Qual a área? Finanças, relacionamento conjugal, filhos, não sei qual a área, mas eu sei que o Senhor que ressuscita, o Senhor que restaura, Ele está no meio de nós, e Ele vai restaurar a família. Ele vai restaurar a nossa família, a nossa casa. Famílias mortas emocionalmente, famílias mortas espiritualmente. Nós temos uma escolha, ou não? Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Eu tinha como escolher ou estar aqui, ou não estar aqui na igreja. Eu posso sair por aquela porta e escolher: não vou vir mais na igreja. Nada me impede, mas eu tenho que saber fazer a escolha certa. Em Deuteronômio 30:15 diz: vê que proponho hoje a vida e o bem. É para nós, irmãos, escolhermos a vida e o bem. Propôs a vida e a morte, bênção ou maldição. Qual que nós iremos escolher? No versículo 19, há uma proposta de Deus para nós. Há uma proposta de Deus para você, para nós escolhermos entre a morte e a vida. Qual a decisão? Qual o tipo de morte na sua casa? Não tem? Está tudo 10? Tudo maravilha? Não tem ninguém doente espiritualmente? Não tem nada doente espiritualmente? Não precisa de cura? Não precisa de medicamento? Toda morte tem uma causa. Toda morte. O que você está passando tem uma causa. O que você está passando tem um porquê. E precisa ser diagnosticado antes que morra. Antes que morra, nós precisamos nos apresentar ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores. Nós precisamos chegar até o médico e dizer: Senhor, eu estou mal. Senhor, eu preciso de ajuda. Não é assim que nós fazemos quando nós vamos no médico? E o médico é para manter, é para curar e manter a vida. E o nosso Senhor Jesus está aqui nesta manhã
para nos curar e para manter a vida, em todos os sentidos da nossa casa e do nosso lar. Não é como um médico legista, mesmo que a morte. Ninguém morre e é enterrado. Passa por um médico legista. E esse legista, ele quer saber qual foi a causa da morte. E nós precisamos colocar o que está morto espiritualmente, o que está morto em nosso lar, diante do médico, para que ele veja qual é a causa. Mas nós estamos diante daquele que vai curar e vai manter a vida, daquele que vai restaurar, daquele que vai ressuscitar. Amém? Por que parou? De repente, nós precisamos saber por que você parou. Por que, pai, você parou de falar de Deus para os seus filhos? Por que, pai, você parou de trabalhar? Por que, pai, você desanimou? Qual a causa mortes? Qual a causa desta morte? Por que separou? Eu e minha esposa separamos. Está morto. Um relacionamento que morreu. Mas por que separou? Existe um porquê. Existe uma causa para esta morte. Por que desistiu? Pastor, eu não vou fazer mais isso, não quero fazer mais aquilo. Olha, eu desisti. Alguém já desistiu? Ficou desanimado? Falou, olha, não vai dar mais. Mas de repente o médico dos médicos chega e ele descobre a causa. E você é sarado, você é curado e você volta a praticar. E a alegria volta no seu lar. Existe um porquê em nossa vida. E nós precisamos descobrir o porquê. O homem natural não tem vida. O homem natural está morto. O homem natural exala cheiro. E nós conseguimos entrar dentro de uma casa e ver que naquela casa há cheiro de morte. Há diagnóstico de morte. Nós precisamos mudar. Quem aqui já falou com o defunto? Ele responde: está morto. Pode a largata voar? Chega e fala, voa, você é borboleta. Para ela, ela não é borboleta. Mas ela pode ser borboleta e ela vai ser borboleta. Ela estará num casulo. E esse casulo vai ser difícil. Muito difícil ela sair, mas ela vai sair e alçar altos voos. Tem pessoas, irmãos, que trocam de igreja. Ah, eu vou trocar de igreja porque o relacionamento meu lá em casa está ruim com os meus filhos. Olha, meu filho está indo na igreja, não está valendo nada. Eu estou indo na igreja, não está me servindo para nada. Mas muitas vezes essa pessoa está morta. A igreja para ela é apenas um caixão. Ela troca de igreja como troca de caixão. E ela chega na outra igreja, ela chega no outro lugar e ela continua morta. Continua morta. Vimos muitos doentes com previsão de morte. E nós vamos ficar de braços cruzados? Não. Nós precisamos levar o remédio até esses doentes. E o remédio se chama oração. Oração é um remédio de uso contínuo para toda a vida. Oração é um remédio para a gente usar de manhã, à tarde e à noite. Nós podemos usar em grande quantidade. Não tem contraindicação. Nós precisamos levar este remédio para as pessoas. Nós precisamos levar o amor. E como levar o amor? A pessoa às vezes chega na igreja, ele não é abraçado, não é notado. Ele precisa ser abraçado. Ele precisa ser notado. Para que ele possa levar uma porção de amor para a casa dele. Para que ele possa levar uma porção de amor para o trabalho dele. E nós precisamos tratar desta maneira. Tratar desta forma. Abraçar uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Nós receitamos muitos remédios para as pessoas. Está tossindo, o outro falou, tem um xarope bom. O outro dá uma tosse ali, toma isso, faz aquilo. Mas a pessoa está mal espiritualmente, às vezes nós não receitamos nada. Nós conhecemos o remédio. Nós sabemos o que cura. Nós sabemos o que traz vida. E vida em abundância.
como João 10:10, mas nós não citamos. Muito conhecimento e pouca sabedoria. De que adianta? Muito conhecimento sem amor. De que adianta eu falar lindas poesias, cantar lindos hinos e não amar? De que adianta? Nós precisamos de amor. O amor é o tempero. Você pode pegar um prato maravilhoso e você vai falar: garçom, está faltando um pouquinho de sal. O amor é o sal. Em muitos lares está faltando sal. Muitos lares está faltando tempero. Casas bonitas, carros bonitos, empregos de status, mas falta o tempero, falta o amor. E quando o amor entra nesses lugares, todos os sentimentos ruins vão embora. A alegria não suporta, a alegria está junto com o amor. A tristeza não suporta o amor. A avareza não suporta o amor. Todos os sentimentos ruins não conseguem ficar onde o amor está. E se o amor estiver no nosso meio, nenhum sentimento ruim vai se atrever a estar no meio de nós. Amém? Em Marcos 5,35, só vamos narrar a história aqui, fala da filha de Jairo. Todos conhecem? Jesus está ali para curar a filha de Jairo. E de repente, essa casa de Jairo pode ser a nossa casa, espiritualmente falando. Primeira coisa que Jairo faz, quando Jesus está ali, prostrou-se aos pés de Jesus. Primeira coisa, para ressuscitar as nossas finanças, para ressuscitar a nossa casa, o nosso lar, é prostrar-se diante de Jesus. Será que nós temos feito isso? Quantos oraram antes de chegar aqui no culto? Não levanta a mão. Se eu perguntar quantos não oraram, quantos não se prostraram? Todo dia de manhã eu pego na mão da minha esposa e nós oramos ao Senhor, dedicando o dia a Deus. Ali naquele lugar havia alvoroço e risos, chacotas. Jesus chega ali e todos estão rindo, fazendo chacota. Quem é esse? Quem esse cara pensa que é? O que ele vai fazer nessa casa? A menina está morta. Está morta. Jesus pede para que todos saiam. Ali havia pessoas que eram pagas para chorar, pagas para estar dentro daquele lugar. Naquele tempo havia esse costume. Jesus disse: ela está viva. E Jesus diz: a sua causa vive. Está viva. Ela dorme, condição temporária. E eu quero dizer para você que a condição que você está passando nas mãos de Jesus, ela é temporária. Basta você prostrar-se, levar, entregar na mão daquele que é o médico dos médicos, daquele que não somente ele vai dar o diagnóstico, mas ele vai curar, ele vai ressuscitar. Mandou sair a todos. O pai e a mãe ficaram. O pai e a mãe é testemunha. Eu e a Ângela somos testemunho dos grandes milagres que Deus operou dentro da minha casa. Eu e a Ângela podemos contar para todos vocês como o Júnior foi curado. Eu e a Ângela podemos contar para todos vocês como eu fui curado. Nós somos testemunhas. O pai e a mãe têm que ser testemunha das maravilhas de Jesus. Aí o mais importante aqui, ele pede para dar de comer à menina. Ele pede para dar de comer à menina. A menina ressuscita e Jesus diz: dá de comer a esta menina. E nesta manhã o Senhor diz para a igreja, para ressuscitar, para trazer vida na sua casa. O Senhor pede para dar alimento para você. O Senhor já fez a obra, mas Ele quer que nós buscamos a nos alimentar espiritualmente, buscar alimentos, para que nós possamos fortalecer. Se nós não nos alimentarmos, nós vamos morrer novamente. Nós precisamos nos alimentar. Falta alimento espiritual na nossa casa. Em Lucas 7,11, nós vamos ver a viúva de Naim.
uma pequena cidade a sudeste de Nazaré. Jesus operou grande milagre naquela pequena cidade. Não importa o tamanho da sua causa, não importa o tamanho da sua casa, não importa o tamanho da sua família, o Senhor Jesus vai operar um grande milagre na sua casa. Ele está para operar em todas as casas. Ali havia uma família. Antes havia um pai, uma mãe e um filho. Nós vimos que a viúva, então o pai morreu, faleceu. Ficou somente a mãe e o filho. Agora, quem passa a ser o homem da casa? O filho. O filho passa a ser o homem da casa. Mas ela já perdeu o esposo. E agora perde também o filho. Como está essa casa? Sem a figura do homem. Sem a figura masculina, do chefe da casa. E Jesus toca o caixão. Chegou naquele local, Jesus tocou o caixão. Tocar o caixão é sinal de contaminação, no contexto histórico. Mas o poder de Cristo ao tocar o caixão dissipou o poder da morte e de toda e qualquer contaminação naquele local. Cristo tocou o caixão. Cristo primeiro consolou. O que ele disse? Não chores. Não é assim que nós estamos, muitas vezes no velório, o que nós falamos? Não chore. Jesus estava ali para consolar aquela família. Tocou o caixão, trouxe vida onde havia morte. No versículo 15, sentou-se, e o que estivera morto, e passou a falar. Nós vimos que ali, a filha de Jairo, teve que dar o de comer. E agora, neste segundo, passou a falar. O filho da viúva de Naim passou a falar. Quantos nós, homens, estamos dentro da nossa casa e não temos voz? Não falamos. Estamos quietos, fechados. E de repente aquele menino, com a perca do pai, ele passou também a não ter voz naquela casa. E nós precisamos saber que nós pais, nós homens, precisamos ter voz. Precisamos nos alimentar, receber o de comer, e precisamos falar. Precisamos ministrar, precisamos orientar. Todo dia à noite, eu e minha esposa recebemos os 2 meninos no quarto. Eles vêm correndo, eles estão muito felizes. Eu não esperava, sou sincero em dizer, que seria tão agradável aos 2. Eles falam, que hora que é o culto, mãe? Que hora que é o culto, pai? A Ângela anda tirando oferta deles, né? Isso que é a única coisa que eu tenho que pegar no pé dela. Fica pegando a mesada deles emprestado. Terceiro. Então, irmãos, nós vamos para João 11. Vamos ver agora de outra morte. A morte de Lázaro. Amigo de Jesus. Jesus é teu amigo. Jesus é nosso amigo. E o nosso amigo não nos deixa morrer. O nosso amigo está sempre conectado com a nossa família. Primeiro, Lázaro estava enfermo. Há muitos enfermos nas casas, nos lares, nas famílias. Há muito tipo de enfermidade. Jesus diz aqui, está enfermo aquele a quem Jesus ama. Eu quero dizer para você, que não importa o jeito que você esteja, não importa o diagnóstico que te deram, Jesus te ama, e Ele virá até você, e será ressuscitado em sua vida, todas as causas. Você crê? Esta enfermidade não é para a morte, e sim para honrar o nome de Deus, o nome de Jesus. Meus irmãos, o que você está passando não é para a morte, é para honrar o nome de Jesus. Tudo que nós passamos é para honrar o nome de Jesus. Tivemos um testemunho lá em Curitiba. Menina de 15 anos, hoje deve ter o quê? Uns 20 anos, pastor? Uns 20 anos hoje. Foi violentada, filha de um pastor, o pregador lá das Filipinas, a filha dele, foi violentada por 7 homens. Entraram 10 ladrões na casa deles.
Enquanto o pai estava pregando, a filha estava sendo violentada por 7 homens. Você já imaginou? Como seria o caminho desta família? Mas eles resolveram servir ao Senhor, servir a Deus, porque aquilo que parecia a morte trouxe vida. E muitas vezes na nossa casa acontecem coisas também. Nós levamos um tema lá em Curitiba que se chama Vencendo as Tempestades. E tempestade, meu irmão, minha irmã, é para todos. Todos estão sujeitos às tempestades. Mas aqueles que esperam no Senhor voarão sobre as tempestades, acima das tempestades. Tens andado de dia ou de noite? Na luz ou nas trevas? O Senhor quer ser luz na sua casa. O Senhor quer ser luz no seu lar. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Imagine quando abriram aquele local. Exalou um mau cheiro tremendo. De repente você está já desanimado. Eu não sei quantos dias que você está passando por esta dificuldade, mas eu sei que o Senhor está chegando para livrá-lo desta dificuldade. A resposta de Jesus: teu irmão há de ressurgir. Meu irmão, o que você está passando, Jesus vai restituir. O que você está passando, Jesus vai restaurar. E você vai ressurgir por cima. E as pessoas falarão de você para a honra do nosso Senhor Jesus. Em João 11:35 diz que Jesus chorou. Mais uma vez Jesus consola uma família. E nós choramos. Quantas vezes eu fui em velórios que eu chorei. Chorei sem mesmo conhecer a família. Quantos acidentes de trânsito como bombeiro eu tinha que virar as costas, porque senão eu ia chorar muito. E você como bombeiro não pode chorar. Mas eu não sou apenas um bombeiro, eu sou um ser humano, e eu tenho amor por aquelas vítimas, eu tenho amor por aquelas famílias que chegam nos acidentes. E quantas vezes nós choramos como bombeiro fardados. Jesus se comove com a sua causa, Jesus se comove com a nossa causa. Um ato de amor, tirar a pedra. Pediram para homens tirar a pedra, e nós precisamos ter esse ato de amor. Será que nós chegamos no nosso irmão e falamos: bom dia, irmão, paz do Senhor, mas você precisa de alguma coisa? Ele fala: preciso de um abraço, preciso apenas que você me ouça. Às vezes eu vou no velório e eu digo o seguinte: nós podemos falar o que a gente quiser no velório, não é? Nós não conseguimos consolar, mas o Espírito Santo é o Consolador. Ele consola. O máximo que nós podemos fazer é dar o nosso ombro. Mas quem já passou por luto na família sabe que nós colocarmos a nossa cabeça no ombro de alguém nos consola. Não precisa falar nada, mas fala: coloca a sua cabeça aqui. Pode chorar. Pode chorar. E aí a frase que foi falada agora, a primeira frase, vocês lembram? A primeira foi dar de comer. Na primeira narração, lá na filha de Jairo, foi dar de comer. Na segunda, no filho da viúva de Naim, foi deixe falar. Ele voltou falando. E a terceira aqui diz o seguinte: o Senhor diz: desatai e o deixai ir. Desatai. Lázaro estava amarrado. Lázaro estava preso. E nós vimos que naquela casa, nós quando olhamos a história, a narrativa, sempre fala a casa de Maria, a casa de Marta, não é? A casa da Ângela, tudo bem, mas é a casa do pastor Jorge. Quem é o cabeça da casa? A mulher é auxiliadora, a mulher é algo valioso. Eu sem a minha esposa não sou nada. Não sou nada. Nada mesmo. Nós precisamos da nossa esposa do nosso lado. Como eu sempre falo para vocês, ao lado, não que seja um grande homem, mas ao lado de um grande homem é sempre uma grande mulher.
E só que as pessoas comentavam: vamos na casa de Maria e Marta, vamos na casa de Marta. E Lázaro? Lázaro estava amarrado, estava atado. E aí o Senhor Jesus traz a mensagem: desatai os vossos maridos, desatai, homem, solte as amarras e vá. Primeiro você receba o de comer, receba alimento. O que nós estamos fazendo aqui? Recebendo alimento, para que a gente não morra. Segundo, fale, para que a gente não morra. E terceiro, desata, desamarra e vá. Aleluia. Coloque pé em nome de Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, essa narrativa, nós vamos ver que até ali no texto, as mulheres chegam e dizem: Senhor Jesus, onde você estava? Se elas falavam assim com Jesus, imagina com Lázaro. Imagina com Lázaro, como será que era falado em casa com Lázaro? Desatai, tire as amarras, vá. E nós vimos que no texto aqui diz: vá e conte o que aconteceu. Nos 2 textos seguintes. E todas as multidões ficaram sabendo das maravilhas que Jesus fez em 3 lares, em 3 casas. E muitas outras casas, sonhos foram ressuscitados, a alegria foi devolvida. Imagina a alegria de Jairo, imagina a alegria daquela mãe que havia perdido o marido e agora traz de volta o filho. Imagina a alegria na casa de Lázaro, agora casa de Lázaro. Imagina, as pessoas agora começaram a falar. Você viu o que aconteceu na casa de Lázaro? As pessoas agora conhecem mais ainda Lázaro. E nós precisamos falar, ir, nós precisamos comer, receber o alimento espiritual. Nós precisamos, além de comer e receber, nós precisamos falar. Mas nós precisamos tirar as amarras, nós precisamos desatar, e nós precisamos ir e falar o que Jesus está fazendo nas famílias. O pastor falou aqui 800 casais, a maioria líderes, e a mensagem que foi pregada em Curitiba, por todos os pastores, foi única, vocês vão sair daqui e vão falar. Vocês estão se alimentando, e vocês vão receber este alimento espiritual, e vocês vão sair daqui por este Brasil todo, porque tinha pessoas de todo o Brasil, não é, pastor? E vocês vão falar o quê? Vão desamarrar, vão desatar, e falar que o Senhor está curando a família, e falar que o Senhor está ressuscitando vidas. E é isso que nós vamos fazer. Quero fazer um apelo aqui agora, como foi feito lá também no congresso. Quem aqui este ano passou por luto? Levante a mão. Luto na casa. Vem à frente, nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua família, pela sua casa. Vem à frente, luto mesmo. Luto no sentido físico. Quem perdeu um ente querido, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Pode vir aqui à frente. Feche os seus olhos. Deixe somente que o Espírito Santo de Deus esteja olhando por estas vidas que aqui estão. Deixe somente que o Senhor Jesus esteja olhando neste momento. Quem aqui está passando por uma enfermidade espiritual, ou uma causa, pode ser financeira, o diagnóstico é de morte. As pessoas olham, você olha e diz que não há condição de restauração. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu quero pedir para você vir à frente também. Nós vamos orar por esta causa também. Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Deus vai restaurar aquilo que você estava com diagnóstico de morte, aquilo que às vezes você olhou e falou: não tem mais jeito. De repente as pessoas olharam para você e falaram: isso não tem mais jeito. Ou você colocou no seu coração que não tem mais jeito. O médico dos médicos está aqui para restaurar, para ressuscitar,
para trazer vida aonde havia morte, para trazer alegria aonde havia tristeza. Você que está passando, você que tem uma causa para colocar diante do Senhor, este é o momento certo. Levante a sua mão. Eu tenho uma causa. É um filho que você quer que volte para o seu lar, ou é um filho que de repente está nas drogas, um parente, um amigo, a sua empresa. Levante a sua mão agora, neste momento. Venha à frente também. Nós vamos orar pela sua vida profissional, nós vamos orar pela sua família, pelos seus filhos, e eu tenho certeza que o Senhor fará uma obra maravilhosa. E nesta manhã, nós recebemos apenas 3 palavras do Senhor. A primeira, alimentar. Precisamos nos alimentar. A segunda, precisamos falar. Que nós estamos levantando a mão e vindo à frente, nós estamos falando. E a terceira, nós precisamos desatar. Nós precisamos tirar as amarras. Quero convidar você para vir à frente agora. Nós vamos encerrar este culto. Quero convidar o pastor Roberto. Ele estará aqui ministrando aos nossos corações. Você que quer receber uma bênção do Senhor, uma bênção para a sua vida. Você que se encontra de repente, não tem se alimentado direito. Você não tem se alimentado da maneira que você queria. Não é por sua causa de repente, é porque você precisa de força. E às vezes a gente até quer se alimentar, mas a gente precisa de força para se alimentar. Às vezes você vai no médico e fala: Senhor, eu estou sem apetite, mas Ele te dá algo que vai abrir o seu apetite. De repente você está sem força para buscar mais de Deus, para buscar mais da palavra. O Senhor vai abrir o seu apetite nesta manhã. Ou de repente você não tem falado muito do que Jesus tem feito nas famílias. De repente você não tem falado muito dentro da sua própria casa. Vem à frente também. O Senhor vai liberar os seus lábios. O Senhor vai liberar a sua voz para você ministrar, para você pregar, para você falar. Ou de repente você se encontra preso. Você se encontra preso e não consegue ir. Você irá. Você irá além de onde você está imaginando. Você vai além de onde você está pensando. Você vai longe, meu irmão. Você vai longe, minha irmã. Vem à frente também. E você que quer apenas receber uma oração, vem à frente, que eu também vou descer aqui. E eu vou receber do Senhor esta unção maravilhosa. Eu vou receber do Senhor este poder sobrenatural sobre a minha vida e sobre a minha família. Grande e maravilhoso Deus, te louvamos, ó Deus, sempre pela sua palavra. Ó Deus, como nós somos carentes, como precisamos de tua graça. Vem e visita-nos com o teu poder. Tu és poderoso, Senhor. Ó Deus, a misericórdia e a graça de Deus vão além daquilo que nós podemos compreender. Nesta manhã, os teus filhos e filhas estão aqui no altar, sobressaltados às vezes, angustiados, entristecidos, ansiosos, esperançosos, por tantas causas e questões que lhes atingem. E nós pedimos, ó Deus, que a tua graça se manifeste no meio de nós. Pai, aquela dor que vai no coração e que ninguém sabe, aquela voz que está guardada para dentro e que não sai, que ninguém nunca ouviu, que possa ser ouvida hoje, Senhor. Pai, toca de maneira especial estas vidas, assim como o Senhor tocou lá na casa da viúva de Naim, ressuscitando aquela criança. Assim como o Senhor foi na casa de Jairo e trouxe vida onde havia morte, assim como o Senhor foi à casa de Lázaro, seu amigo, depois de ter morrido e sepultado por 4 dias, o Senhor trouxe de volta, desatou-o para que ele pudesse ir livremente viver a sua vida. Claro, Senhor, o toque da tua vida é tudo que nós precisamos, é o que mais precisamos. Onde há morte, onde há cheiro de morte,
onde há tristeza, angústia, onde há cessação de atividades necessárias e indispensáveis para uma vida abençoada. Senhor, anula todo o poder da separação, todo o poder do mal. Nós declaramos pela fé nesta manhã a vida de Deus, a graça de Deus manifestada, a bênção de Deus sobre todas as nossas vidas. Pai, ainda te peço que o Senhor nos dê um domingo maravilhoso, uma semana abençoada. Como nós precisamos de Deus. Pai, eu sei que aqui os meus irmãos e irmãs têm diversas atividades, as mais variadas atividades profissionais, ó Deus, atividades nos lares. Deus, abençoa, Senhor, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, amém e amém, em nome de Jesus, nosso Deus. Em pé como você está, nós estamos encerrando. Hoje é domingo. Domingo é o começo de mais uma semana. Tudo começa de novo. E tema ao Senhor. Temamos a Deus. É tão simples temer a Deus. É reconhecer que estamos sujeitos a Ele. Trabalhe como um gigante. Tenha coragem como a de um leão. Mas seja humilde como uma ovelha e prudente como uma serpente. E confie em Deus. E que o Senhor te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Hoje à noite, às 7 horas da noite, nós temos nosso culto de celebração. E vai ser uma bênção receber você aqui. Ou você convide alguém. Falar, fui de manhã, foi uma bênção. À noite teremos nosso culto aqui. Vai ser uma bênção também. Vai em paz. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Obrigado, doutor André e esposa. Deus abençoe.